Vamos lá, então, agora para um segundo ponto aqui, cara, porque, assim, não é só a situação de nós estarmos, por exemplo, dentro, de repente, de casa. Muita gente morre também, né? Acaba tendo ferimentos muito fortes, muito graves, no carro, porque você está dirigindo, tá aquela questão toda, e de repente você está com o seu carro e você vê um tornado, né? A gente sabe de vários caçadores de tornados que morreram porque foram cortar o tornado alterou o curso e pegou os caras no pulo e morre. Estar no veículo, eu digo para quem está num momento de tornado, às vezes é mais arriscado do que estar numa residência. E isso, inclusive, a Weather.gov, que é um departamento dos Estados Unidos que trata exatamente do clima, mas fala especificamente de tornado, fala o seguinte, cara, você está na estrada, não adianta. O filme mostra isso, né? É ficar debaixo do carro, fica ali escondido. Cara, não pode, não adianta você sair do carro e procurar a árvore, você vai morrer também. Então, as únicas coisas que eles falam que se você estiver na estrada, procure ou uma residência onde essas pessoas possam te aceitar, ou procure algum posto, algum lugar onde que você consegue estacionar e procurar ali o shelter, procurar ali, de repente, um abrigo. Tá legal? Isso é uma coisa interessante, porque também nos vídeos que eu vi agora ali do Paraná, eu vi muita gente andando e filmando, porque, assim, para o brasileiro, tornado é algo novo. Para algumas pessoas, aquilo ali é algo que eles viram na televisão, mas eles não sabem a letalidade que um tornado é. Para muitas pessoas, infelizmente, eles aprenderam da pior forma. Ali estava filmando, teve gente que morreu por total falta de comunicação. Foram pegas de surpresas. E só para vocês terem uma ideia, você que vai assistir isso aí um pouquinho depois comigo aí, só para vocês terem uma ideia, tá legal? Pensa o seguinte, nos Estados Unidos, quando começa a ter risco de uma supercélula, tá legal? Todas as rádios, todas as TVs começam a passar como se fosse uma linha de notícia fazendo escrito assim, Tornado Watch. Significa, nós estamos prestando atenção, existe um risco de acontecer um tornado. Normalmente, o que você aprende, porque as escolas norte-americanas, todas as escolas norte-americanas fazem, próximo ao período que acontecem os tornados, tá? Eles fazem treinamento com as crianças. Existem simulações para poder isso. O problema é que a grande parte das nossas escolas não tem nem estrutura para proteção para botar uma criança, porque é aquela coisa, nossa construção foi feita para um mundo que não existia tornado. Tá legal? Então é o seguinte, pensando nessa máxima, pensando de repente nisso aí, você tem o Tornado Watch e está aparecendo ali na televisão. O que o americano já faz? Ele já começa a pegar, de repente, ali um pouco de alimento, de água, e leva para aquele quarto da segurança ou para o porão. Eles possuem isso dentro dos Estados Unidos. Tá legal? E o que nós fazemos? A gente não tem nem esse costume de termos, de repente, um mantimento de última hora, uma água, aquela questão toda. O que se faz muito e se conversa muito quando você está nos Estados Unidos lá e, de repente, fala assim, cara, nós vamos entrar num momento aqui um pouco mais complicado, estamos entrando em risco aqui. O que se faz, o que se dá de dica? Porque quando você começa a escutar na televisão, as rádios e as televisões, quando tem tornado na região que está acontecendo, eles cortam o sinal e começam a escutar um barulho de pi. Ali já é o sinal que você já deveria estar se protegendo em algum lugar. Normalmente, o que nós fazíamos quando eu estava lá? Quando tinha esse pi, a gente já descia correndo para o basement, preparava tudo e deixava a televisão ligada. A gente levava o rádio. Até o momento que esse apito sonoro parava de acontecer e as rádios falavam o que tinha acontecido. Normalmente, das vezes que eu tive a oportunidade de ver o tornado, de ter acontecido um tornado
lá na minha região de que a gente morava, passou por cima ou passou do lado e não tocou onde que a gente estava. Mas tocou a cidade de Terre Haute, que destruiu a cidade, tá? Mas olha só para você ver, ó. Olha, quais são as dicas então? Agora falando papo sério aqui, sem nenhum problema. Primeira coisa, gente, você tem que ir para sua camada mais inferior quando você tem aí, de repente, uma possibilidade de um tornado. Procurar quartos que não possuem vidros, janelas, tá? E normalmente eles sempre colocam ou um armário, um closet, ou então um banheiro. O problema é que os nossos banheiros e nossos quartos são quase todos com janela. Isso é um problema da nossa construção, tá? Se você tem algum lugar que é um subsolo, é a melhor dos lugares. E o seguinte, sempre cubra a sua cabeça e o seu pescoço, especialmente para se proteger de repente, debris, que eles falam, né? Os entulhos que estão sendo aí jogados pelo tornado, mas o mais importante, como a gente está dentro do Brasil e as nossas casas possuem muito vidro, proteger sua cabeça, seu pescoço e seu corpo é muito mais em função, de repente, de uma explosão do vidro, que isso pode estilhaçar e acabar afetando aí, acertando todo mundo aí. No caso, eles também trabalham, a gente sabe que nos Estados Unidos existe, de repente, aí uma situação chamada nas casas mobile, né? Que tem muita gente que mora naquelas casas do tipo ali, que são as vans, eles ficam. Eles colocam isso abertamente porque vale para o mobile é o que vale para um carro, que vale para uma van, que vale para um caminhão, que vale para, de repente, um ônibus, tá? Não é considerado, em hipótese alguma, um local seguro. Tem que se procurar algum lugar, algum abrigo de alternativo lá, tá legal? Quando eu falo que, de repente, eu estou buscando eu estou com chance de estar no meu lugar. Se você conseguir sair e ir para uma outra cidade, onde que tem a chance daquele tornado não passar, também há essa possibilidade. Tá legal? Agora, na pior das hipóteses, não tem como ser resolvido, tá? Opa, pera aí. Os doguinhos aqui, ó. Ou seja, eles colocam que a pessoa deveria, na pior das hipóteses, ficar debaixo ali do ônibus, cobrindo a cabeça, mas eles sabem que aquilo ali é considerado a última de todas as possibilidades.